Olá pessoal, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo Andrew Futman do canal Planta Sem Mistério e blog Orquídea Sem Mistério, gente. Bom, vocês estão vendo essa planta linda aqui, gente? Pois bem, gente, olha que coisa linda, olha essa planta aqui linda, olha esses labelos, olha essa flor coloridíssima aqui. Estão vendo que coisa bonita, né, gente? Pois bem, essa orquídea aqui é a Brasocatleia binosa, ou simplesmente BC binosa. Cruzamento entre Brassavola nodosa e Cattleya bicolor. Então agora, o vídeo de agora será para falar das fases do desenvolvimento dessa planta. Além de, claro, falar do jeitão do vegetal e dicas gerais de cultivo para essa magnífica orquídea aqui, gente. Vamos começar então? Bom, pessoal, essa BC binosa aqui ela é bem interessante pelo seguinte, em relação ao seu desenvolvimento. É uma planta que também tende a ter um crescimento em surtos de brotação ao longo do ano. Então ela pode ter em torno de 2, 3, até às vezes 4 surtos, mas normalmente entre 2 e 3. Então quem tem essa planta normalmente vê a sua planta florescendo mais de uma vez dentro do ano. Isso é uma característica marcante da BC binosa e o que faz dela ser uma planta muito bonita, muito apreciada, porque ela é muito florífera. Bom, então vamos lá. Nós estamos agora em maio aqui, né, gente? Estamos no dia 3 de maio e ela está florida nesse momento. Vocês notem que esse bulbo de floração aqui, ó, opa, deixa eu segurar ela aqui, porque ela tende a cair. Vocês podem notar que esse broto de floração aqui, ele não está maduro ainda, ó, ainda está com a palha meio verde, né? Pois bem, então vocês podem notar que ela está um pouquinho verde ainda, esse bulbo, porque ele cresceu há pouco tempo. Esse broto começou a crescer no verão ainda e finalizou agora no outono e floresceu. Enquanto aqui, gente, nós temos um outro broto que floresceu ainda no verão, no final do verão, antes de chegar o outono, e ele deve ter provavelmente crescido entre o final do ano e início do ano, e aí veio a florescer. Bom, então essa planta aqui botou 2 florações só neste ano, gente. Legal, né? Então é desse jeito. Essa planta floresce normalmente no verão e no início do outono. Então é o período típico de floração da BC binosa, no verão e no início do outono. Aí, muitas vezes ela bota 2 ou 3 surtos de floração neste período, gente. Aí depois que passa a sua floração, o outono mesmo entra, já meados e mais adiante, ela cessa o seu desenvolvimento. Então passa a floração, aí o que acontece? Nós vamos ver um surto de enraizamento. Ó, deixa eu virar aqui. Vamos ter um surto de enraizamento, vocês podem ver que esse bulbo ainda não enraizou, então ele vai enraizar, vai ter um surto de enraizamento que ocorre logo após essa floração, e aí a planta vai ficar num período mais estagnado. Então a gente vai passar o inverno e essa planta não vai ter tanto crescimento assim, gente. Então o inverno a planta vai ficar meio paradona, umas raízes ou outra crescendo e nada acontecendo. Aí vamos entrar mais para a primavera, meados da primavera em diante, gente. Lá para outubro, novembro, pode até vir antes, mas normalmente um pouco mais adiantado na primavera, no outubro, novembro, dezembro. Ela vai iniciar um ciclo novo de brotação. Então vocês vão notar aqueles olhinhos de brotação. Pode vir uma ou pode vir 2 por vez. Normalmente vem pouca coisa em cada ciclo de brotação. Aí esse broto vai crescer e, chegando no verão, essa planta vai estar com esses brotos, esse primeiro ciclo de brotação já mais madurinho, pode ser 1 ou 2 brotações que cresceram juntas, mais maduro, e aí já para o verão, janeiro, fevereiro, vem a floração, vem um ciclo de floração. Ela bota a espata e não demora muito, ela vem e floresce. Bota espata não, gente, porque essa planta normalmente floresce sem espata.
Pode até sair uma espata pequenininha, mas muitas vezes vocês estão vendo aqui, ó, não tem espata floral, ó. Ou a espata é muito reduzida ou não tem espata floral nessa plantinha aqui. Aí, beleza. Enquanto aquele está florescendo, ela já emitiu um outro surto de brotação, normalmente mais para o início, para final de dezembro, janeiro. E esse surto está crescendo e vai crescendo enquanto aquele outro já está mais adiantado e vai florescer. Enquanto o primeiro está florescendo, gente, o segundo está completando esse desenvolvimento e pode estar vindo um terceiro broto que cresceu mais para o final de janeiro, início de fevereiro e está desenvolvendo também. Então ela vai em sequência. Um está florescendo, o outro está crescendo mais adiantado e pode ter um terceiro crescendo mais novinho em outra ponta da planta. E aí vem, um floresce, terminou, enraizou. Isso ainda no verão, mais para o início do verão. Aí o outro vem, floresce, mais para o final do verão, enraiza. E o outro que estava crescendo, termina de crescer, floresce mais para o outono, quando acontece, e depois enraiza, aí a planta dá aquela parada para o inverno. Beleza, gente? Então esse é o jeitão básico, bem interessante em surtos da becebinosa. Ok? Sua floração em média, cada haste floral dessa planta dura em média 3 semanas em média. É a durabilidade padrão dessa plantinha, gente. Beleza? Aí agora que eu falei da floração dessa planta, vamos então agora falar do jeitão do vegetal dela. Vamos lá? Jeitão do corpo dessa orquídea, gente. Bom, em relação primeiro às suas raízes, ó. As raízes dela seguem padrão para outras catileias e híbridos do grupo. Raízes de calibre médio, não são raízes muito finas nem muito grosseiras. Beleza? E crescem abundantemente a cada enraizamento. Agora em relação ao seu pseudobulbo, ó. O pseudobulbo dela, rizoma. O rizoma dessa planta segue mesmo padrão de outras catileias, um rizoma de médio para curto e no caso aqui ele cresce no sentido do substrato e não para cima, pulando fora do substrato, cresce normalmente no sentido do substrato. É uma planta bem comportadinha, gente. Em relação aos seus pseudobulbos, vocês podem ver que eles são finos, puxando, né, tendendo ao lado da braçávula nodosa. Então são pseudobulbos roliços e mais finos, como vocês podem ver. E o seu tamanho é um tamanho de porte mediano, de 20 a 30, 35 centímetros, não mais que isso. Então é uma planta de porte médio para padrão das catileias. Puxando esse tamanho um pouco mais alto da catileia bicolor, uma vez que a braçávula é uma planta baixinha, não cresce tanto assim. Então ela puxa um porte mais mediano da bicolor, mas não fica muito alta por conta da braçávula nodosa. Então ela não cresce tanto, uma planta média. Em relação às suas folhas, gente, agora, as folhas dela são compridas, vocês podem ver, é uma folha comprida, puxando o lado da nodosa, só que é uma folha não é tão estreita quanto a braçávula e não é tão larga quanto a catileia bicolor. E mesmo a bicolor sendo uma planta bifoliada, vocês podem notar que essa planta é unifoliada, ó, predominantemente unifoliada, uma folha por cada pseudobulbo. Então é o padrão dela, uma folha por pseudobulbo. Agora a questão da haste floral. A haste floral dessa planta, gente, vocês podem ver aqui, ó, ela é longa. Ela tem um padrão longo. Isso ela puxa da braçávula nodosa, principalmente, que tem uma haste mais longa um pouco, ó, não é muito coladinho a floração. Olha essa haste seca aqui. Ela longa e sem espata floral normalmente. Não tem presença ou a espata é muito pequenininha. Então normalmente vem sem espata ou muito reduzida.
também puxando das braçávulas essa característica, uma vez que a bicolor tem espata e floresce de espata verde. Quem quer saber mais sobre a Cattleya bicolor, veja aqui, gente, na direita do vídeo também sobre a bicolor, beleza? Bom, e uma vantagem dela ter uma haste floral grande assim é que a sua floração fica bem mais destacada, dando maior destaque e maior beleza para a sua planta. Então fica uma floração muito expressiva, muito vistosa, muito vibrante, gente. E continuando ainda, em relação ao número de flores da haste floral, vocês podem ver aqui, ó, essa aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 flores, gente. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 flores bem distribuídas aqui na haste floral, dando um conjunto muito bonita. Aqui também, essa aqui deu 5 flores também, se eu não me engano, ó. Foi uma haste com 5 flores. Então essa planta normalmente ela é muito florífera. Pode dar 3, 4, 5 ou até 6 flores. Às vezes bobear pode até dar um pouquinho mais, puxando aquele lado bem florífero da braçávula nodosa e a própria bicolor também, que possui um bom número de flores na haste floral, gente. Então é uma planta muito florífera por cada haste floral. E vocês podem ver aqui, né? As flores são bem armadinhas e elas têm aquele formato típico da braçávula nodosa, né? Ó, vou destacar uma para lá. É uma planta que tem aquele formato bem estrelado das braçávulas. Você pode ver pétalas e sépalas fininhas e o labelo bem destacadão, ó, labelão bem bonito mesmo. Olha que labelão bonito, né? Colorido, né? Com pintas rosas e uma cor mais clarinha. Isso é outra característica marcante dos híbridos de braçávula nodosa, gente, que é justamente ela recebe bem as cores das cattleyas e o labelo fica bem destacado, recebendo pintas, traços, listras, veias, além das cores e padrões de colorido muito bonito. Em contrapartida, a forma se mantém aquela forma fiel das braçávulas, gente. Beleza? Então, é uma planta muito bonita. Só tem um porém. Só tem um pequeno porém, que é mais problemático para quem deseja trabalhar com melhoramento. Mas para quem só vai cultivar, colecionar e curtir, não é problema nenhum. Que é o quê? Essa planta tende a ser estéril. Isso mesmo, gente, estéril. Tanto a parte feminina da flor quanto a parte masculina da flor não são muito viáveis. Normalmente essa planta não tem pólen, não tem polínia e a parte feminina normalmente é pouco viável. Já tentei várias vezes fazer cápsula dela, cruzamento dela. Primeiro, não acha pólen nessa planta. Segundo, até conseguir formar cápsula, mas logo ela aborta, ela não desenvolve, porque realmente é uma planta infértil ou estéril, né? É um dos poucos híbridos de orquídea que são estéreis, beleza? Então, está aqui a nossa BC binosa. Agora que eu falei um pouco do jeitão da planta, vamos então para as dicas gerais de cultivo dessa magnífica orquídea, gente. Vamos lá? Dicas gerais de cultivo da BC binosa, gente. Bom, esse é um híbrido de Cattleya que é bem fácil de cultivar também, diferente da bicolor, que é uma planta de média dificuldade, e até a própria braçávula nodosa, que dependendo do local é uma dificuldade mediana para fácil. Essa planta aqui ela é muito fácil de cultivo, muito tranquila, bem robusta, bem tolerante ao cultivo, a maus tratos. Então é uma planta fácil de cultivar, muito florífera. Se desenvolve, se adapta bem aos diversos tipos de ambiente. Mas o que essa planta gosta, gente? Ambiente bem iluminado, como outras cattleyas, então ambiente com bastante claridade para um bom desenvolvimento. E ela também gosta de ambiente com ventilação moderada, para ventilação que não seja nem excessiva
e nem é muito abafado o local. Então bem moderado, agradável, né? Bem suave. Também, essa planta aprecia ambientes úmidos também. Ela gosta de ambientes úmidos também, como outros catileias e híbridos do grupo, beleza? Agora, em relação a vasos e substratos, gente, o que essa plantinha aqui gosta em relação a vasos e substratos? Bom, vocês estão notando aqui, ó, o substrato dessa planta aqui ela tem macadâmia, ela já está um pouquinho mais envelhecido, né? Já está formando aquele musguinho chato que tem que estar tirando. Mas ele é basicamente aqui macadâmia, brita e carvão. Então ela aceita os diversos tipos de substratos que a gente usa para catileia. Também pode ser plantada em sistema acoplado ou em toquinhos também. Ela vai muito bem. Então, o que a gente faz para outras catileias funciona bem aqui para a BC binosa. Em relação a vaso, vocês podem notar que ela está numa PET, né? Olha aqui, ó, gente, ela está numa PET com reservatório. Com reservatório não, minto, ela está numa PET normal, com furo embaixo. Mas pode ser plantada num vaso de barro, num cachepô de madeira, num toquinho, desde que o seu ambiente seja úmido, ou num vaso de plástico tradicional também, gente. Então, ela aceita qualquer tipo de plantio sem grande dificuldade. Em relação às regas, pessoal, ela segue o mesmo padrão de outras catileias, ou seja, secou, molhou. Regra do dedão, enfia lá dentro e vê. Se está seco, molha. Se não está seco, não molha. Beleza? E sempre quando for regar, regar com abundância, galera. Ok? Que mais? Em relação agora à adubação. Em relação à adubação, segue o mesmo padrão para outras catileias, outras orquídeas. Não tem nenhuma diferença aqui, não tem nada de especial. Então segue o que a gente faz em outras, faz nessa também. Mesma coisinha. Agora, em relação a pragas e doenças. É uma planta muito tranquila, muito resistente, bem robusta. Mas pode ser atacada pelas mesmas pragas que atacam outras orquídeas. Então, aqueles mesmos cuidados que eu falo para outras orquídeas, vale para esta daqui também. Mesmos cuidados de prevenção e controle para as pragas e para as doenças também. Então, nada diferente aqui, gente. Beleza? Além disso, em relação agora a replantes e divisões. Bom, por ser uma planta tranquila que brota fácil, ela aceita bem a divisão. Uma planta bem diferente da Catileia bicolor, por exemplo. Ela aceita super bem o replante e divisão. E qual a época que a gente deve replantar essa planta? Normalmente depois da floração. Acabou essa floração aqui, a gente replanta ela, porque ela vai enraizar, então o restabelecimento da planta no substrato vai ser bem mais rápido. Aí eu recomendo pegar a primeira floração do surto dela, primeiro surto de floração dela, ou seja, normalmente mais no início do verão, porque as condições do clima estão mais favoráveis nessa época. Não deixe para pegar aquela mais tardia do outono não, porque normalmente as condições climáticas já não são as melhores, beleza? E para divisão também, faça no mínimo cortes com 3 bulbos para uma boa recuperação dessa planta. Se tiver uma frente no corte, melhor ainda. Veja se ele tem uma gema viável e pronto. Ok, gente? Então, era isso que eu tinha que falar sobre a BC binosa, gente. Essa é a BC binosa, mais um pouquinho da beleza dessa flor aqui para você, gente. E, se gostaram, dê aquele joinha no vídeo. Assistam outros vídeos e playlists do canal para ajudar no desenvolvimento e continuidade do trabalho aqui no canal. E se inscrevam, ativando o sininho para receber as atualizações, gente. No mais, olha só isso aqui, ó. Olha só, gente, as arundinas albas, semi-albas e tipo, tudo florida. Lembrando que eu tenho essas plantas aqui, estão todas disponíveis para venda. Somente para retirada no local ou entrega a combinar, gente, em locais próximos. Beleza? Não tenho no momento mudas para despacho pelo correio, não.
tá bom? Só para retiradas que elas estão tudo grande assim. E agora tudo florido, gente. E no mais, um forte abraço a todos e até a próxima em Plantas e Orquídeas Sem Mistério. Agora eu fui. Tchau, tchau.